paz seja convosco, meus irmãos. Como vocês estão? Bom, está hoje iniciando a nossa célula Geração Gileade, da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, do Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Bom, antes de irmos para o louvor, vamos consagrar esta célula ao Senhor Jesus? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez consagramos, Senhor, esta célula a Ti. Ó poderoso Deus, esta célula é para a Tua glória, para louvor do Teu nome, para evangelização. Senhor, durante todo o propósito desta célula, meu Deus, durante tudo que aconteceu, meu Deus, no decorrer desses meses, havendo a célula, o propósito maior, meu Deus, e principal, foi para evangelizar, foi nos colocar à disposição, meu Deus, do Teu reino. Em nome de Jesus, vem trazer avivamento sobre esta célula, vem trazer avivamento sobre a vida dessas pessoas que estão assistindo, que têm acompanhado, que vão acompanhar. Ó Espírito Santo, se faça presente como todas as outras células, pois consagramos a Ti em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos louvar. Agradecer com todo o meu ser por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Deus enviou teu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu
estar. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus, santo, santo és o Senhor, porque Ele vive e reina. Nós podemos crer no amanhã. Não é verdade, meus amados? Glória a Deus. Deixa os levitas saírem. Hoje a gente teve a participação do nosso levita mirim, Benjamin. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. Novamente, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa última célula do ano de 2020, né? O Ministério de Células vai estar entrando em recesso, como entra todo final de ano, para os líderes, caso tenha líder que vai viajar e tudo mais. E aí a gente retorna no dia 18 de janeiro de 2021 com a nossa primeira célula do ano. E, inclusive, já quero iniciar porque domingo, na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do Ministério da pastora Neide, do pastor Edson, foi o culto de ação de graças. Foi um culto onde foi dado testemunhos do que Deus fez. Cada um que quis testemunhar deu o seu nome para contar o que o Senhor fez na vida deles. Quem não teve tanta coragem de ir lá na frente, dava o papelzinho para ler, mas testemunharam. E eu quero conversar com você, que foi um culto de testemunho. Essa noite a gente vai contar, vai falar, o tema é testemunho mesmo, sobre a palavra do Senhor. E quero convidar que você já abra lá em Atos, no primeiro capítulo de Atos, e vamos ler o versículo 8. Mas antes, como hoje é o nosso culto de ação de graça, pode-se dizer, eu gostaria de saber de você sobre estas células Gileade. O que é essa célula Gileade? Os frutos do Senhor. O que o Senhor fez na sua vida através dessa célula Gileade? Eu gostaria que ao término da célula você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente nos comentários o que o Senhor Jesus fez na sua vida através dessa célula, se através de uma oração respondida ou através de um despertamento espiritual. Você pode dizer, hoje antes eu orava desse jeito, agora eu oro mais, estou mais atenta à palavra, ou eu aprendi mais alguma coisa. Eu não sei o que o Senhor Jesus fez na sua vida através das células Gileade. Gostaria que você compartilhasse com a gente, porque é sempre bom a gente saber os frutos da árvore, os frutos daquele trabalho, o que Deus tem feito, até para nos dar mais força para continuar, porque quando a gente se coloca para fazer a obra do Senhor, né? Existem alguns levantes do inimigo, que o inimigo ele não fica feliz quando a gente se coloca à disposição para fazer a obra do Senhor. E no início foi a mesma coisa. Essa célula, eu abri a célula física, né? Porque não tinha célula até então virtual, online. E é sempre a tradicional
física dentro do lar, e eu abri na minha casa essa célula. O Senhor vinha falando comigo, e aí eu fui postergando até um dia que eu disse, não, eu vou abrir sim esta célula. E o nome Gileade foi o nome que o próprio Espírito Santo deu, porque ele disse que queria curar, não só fisicamente, mas o emocional através desta célula. E quando veio a pandemia, eu só tinha uma semana, ou 2 ou 3, acho que 2, de abertura da célula. E aí, então não tinha ainda gente na célula. Então eu fiquei com a célula sem movimentação, porque sem estar online, sem nada. E aí, quem tinha gente na célula começou a fazer grupos no WhatsApp online para não parar. A obra de Deus não pode parar. A gente tem que se reinventar o tempo todo. E então eu fiquei tranquila, bom, não tenho o que fazer, não tenho célula, não dá para fazer grupo de WhatsApp. Mas aí fui conversar com o líder do ministério, Moisés, que inclusive esta célula está online, primeiramente por causa de Deus, depois porque Deus usou ele por causa da vida dele. Moisés, o líder do ministério de células da Quadrangular Ops Portal. E aí eu falei com ele que a gente quer ficar na minha, tranquila, não ia precisar fazer nada, porque não tinha gente na célula. E ele falou assim, por que você não faz uma célula online? Você não vai para o WhatsApp, para o Facebook, para a internet, né? Você não vai. Comecei no Instagram. Aí eu falei assim, poxa Deus. E Deus já tinha falado isso ao meu coração para ir, eu fugi. Aí quando Deus usou Moisés, eu disse, poxa, não tem por onde correr, viu? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu tenho o que fazer. E aí eu obedeci a Deus e graças a Deus eu vejo que no decorrer desses meses que eu decidi obedecer ao Senhor e vim realmente para o online, onde tive que vencer a timidez, vencer o nervosismo, que ainda fico, a voz às vezes treme, atrapalha até as palavras, sai gaguejando, mas sai. E o que eu quero dizer é que com isso, e aí no primeiro dia que eu fiz a célula aqui no online, no dia seguinte meu filho caiu doente, né? Porque os levantes, o inimigo não gosta, existe a fúria do inimigo, meu filho caiu doente, mas eu disse, Senhor, não vou desistir, eu vou continuar, meu enteado, a gente vai continuar fazendo essa obra, eu não vou parar, não vou me intimidar com os levantes de Satanás, porque Deus tem propósito nesta célula. E aí eu continuei com a célula, mas aí antes Deus já me deu as estratégias, porque assim, gente, a gente não pode parar, mas a gente tem que, se a gente estava agindo daquela forma, vamos agir de outra, mas não vamos parar a obra do Senhor. Então o que foi que eu fiz? O Senhor deu a direção, antes de iniciar a célula, unge a casa, unge os familiares, ora antes. Então, depois que eu fiz isso, então existe um preparo antes dessa célula vir, além do estudo da palavra, existe um preparo. Onde é um preparo espiritual até para Deus alcançar a vida de vocês, para Deus trazer um avivamento na vida de vocês, para não ser apenas uma célula, mas uma célula onde Deus vem agir, onde vem existir a presença de Deus na vida de vocês. E depois a gente continuou, além desse preparo, tem as orações pela vida de vocês. Uma pessoa até me deu ontem um testemunho agradecendo, que tem um caderninho aqui de oração. Se o seu nome não está aqui no caderninho de oração e você quiser colocar, me dê o seu nome, ou no privado, no inbox, quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, da célula Gileade online, você também pode, para sempre estar compartilhando, pedindo, vamos juntos orar por um propósito, por uma viagem, não sei, né? Somos irmãos, um corpo, a gente tem que estar unido, principalmente nesse tempo. O que a Bíblia fala? Onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei. Não quer dizer que em um Jesus não vai estar. Vai estar, mas em 2, se um falhar, o outro está de pé orando. É isso que quer dizer. Você está entendendo? E aí o Senhor, eu vejo o trabalhar de Deus. Então, por isso que eu gostaria de que você compartilhasse aqui o que é essa célula Gileade, esse tempo que a gente tem aqui, você acompanhando, o que o Senhor tem feito na sua vida, qual foi o despertamento, qual foi o aprendizado, qual foi o testemunho que houve na sua vida. Compartilhe com a gente, até para dar mais força, porque ano que vem, 2021, eu estou orando ao Senhor se
fica no online e no físico, ou se só fica no físico. Então, eu gostaria de saber se a gente continua com esta célula. Também gostaria de saber do seu retorno. É muito gratificante a gente ter um retorno. Isso fortalece, motiva. Eu digo até para você, se você está vendo o seu pastor, retribua, dê um retorno. Se você está vendo um irmão, seja aquela pessoa que vai levantar, não aquela pessoa que vai criticar, que vai condenar, que vai mostrar os defeitos. Seja aquela pessoa que vai dizer, continue, está fazendo efeito, continue. Deus está fazendo efeito, Deus está tendo frutos. Você está entendendo? E eu também quero agradecer, antes de ir para a palavra, pela sua vida, de você ter sempre acompanhado, a gente está aqui falando e ter alguém aí acompanhando, assistindo no momento ou depois na gravação através do YouTube, que a gente coloca no YouTube para quem não tem Facebook. E eu te agradeço pelo o seu acompanhar, pela sua vida, porque é um momento que é um tempo, e tempo é a moeda mais importante até do que o dinheiro hoje em dia. Então, esse tempo que você abre, que podia estar fazendo outra coisa, está estudando, está lendo um livro, assistindo um programa que você gosta, você decidiu estar aqui, dando atenção a esta live, a palavra de Deus, ao louvor, porque Deus ministra, tem falado através desses louvores ungidos. Então, eu lhe agradeço pela sua presença, por você estar aí. A sua presença aí é importante para Deus, primeiramente, e para nós. Muito obrigada, tá? Bom, e lendo aqui o livro de Atos, capítulo 1, do versículo 8, fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse cenário aqui desse versículo é onde acontece que o Senhor Jesus está meio que se despedindo dos apóstolos, está dizendo que ele vai, se você ler todo o capítulo 1, é o que ele fala que o Senhor Jesus, antes dele subir, e sumir, os discípulos, os apóstolos olhando para o céu e o Senhor Jesus sumir entre as nuvens, ele fala aqui, mais para frente, mais antes, no versículo 4, que fala o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, aqui está falando, neste cenário, que o Senhor Jesus manda aguardar o batismo no Espírito Santo, porque ele vai, mas vai enviar o Consolador, não vai nos deixar sozinhos. Ele vai e manda aguardar num local determinado. Porque o Senhor Jesus, quando ele manda fazer, ele diz, ele dá as coordenadas. Ele não deixa a gente à toa. Ele é pai, não é pai de faz isso de qualquer jeito, deixa à toa. Não, o Senhor Jesus, ele é detalhista, ele não gosta de nada de qualquer jeito, da gente oferecer para ele, e nem ele nos oferece qualquer coisa de qualquer jeito. Fica em qualquer lugar. Não, existem umas coordenadas. Estejamos atentos às direções do Espírito Santo, que ele fala com a gente, porque ali está a chave do sucesso, a chave da proteção, da segurança, da prosperidade. E aqui o Senhor Jesus, ele fala para os apóstolos: fique em Jerusalém. Existe um local determinado para ficar, e ali esperando a descida do Espírito Santo, para que ali eles fossem testemunhas após o batismo no Espírito Santo do que eles viram, do que eles ouviram, do que eles viveram com Jesus, do que eles aprenderam. Então, isso nos mostra o quê? Primeiro, que para fazer a palavra, sair pregando, a gente pode evangelizar. Basta a gente, muita gente fala assim: Mila, que Jesus manda a gente testemunhar. Então, isso quer dizer que quando você testemunha, dá o seu testemunho do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus transformou você quando você conheceu Jesus, quando você entregou a sua vida para Ele. Isso mostra: Mila, eu não sei evangelizar, eu não conheço a palavra, eu não fiz curso de teologia, eu não entendo muito. Mas o que Jesus fez na sua vida?
Eu tenho certeza que algo, com certeza, Jesus fez. O que Jesus transformou em você? Como que você era antes de conhecer Jesus e como você se tornou depois que conheceu Jesus? Porque, gente, não há como você conhecer Jesus e você não mudar. Porque você não pode conhecer Jesus, vir para Jesus e continuar com a vida pecaminosa que você estava antes. Se você fumava, você vai lutar, você vai buscar um encontro real com Jesus para que o poder dele te liberte do cigarro, da bebida, de algum pecado outro, ou de algum comportamento, hábito. Mila, eu era muito estressada, muito isso, muito aquilo. Depois que Jesus entrou na minha vida, que eu aceitei, que eu entreguei a minha vida a ele, nossa, hoje eu consigo dormir. Eu tenho paz para dormir. Hoje eu descanso no Senhor. Hoje eu não bebo mais. Hoje eu não falo mais palavrão. Antes eu ficava, Mila, nas rodas de fofoca. Hoje eu não ando mais na fofoca. Isso é um testemunho, isso é uma evangelização de você estar uma pessoa do seu lado e falar assim, poxa, eu tô com um problema, e você fala, olha, busca Jesus. O Senhor Jesus, ele pode resolver esse problema porque eu era assim, assim, assado, e ele transformou a minha vida. E se você buscar ele, ele vai transformar a sua vida. Eu vou lhe ajudar em oração. Isso é uma evangelização. Isso é falar de Jesus. Isso é levar o reino de Deus para aquela pessoa e uma demonstração de amor ao próximo. De amor ao próximo, porque não é possível uma pessoa estar falando que está em meio a problemas, que está ali desesperado, aflito, e eu ficar calada, eu ficar muda. É como se eu tivesse diante de um perigo e eu tenho uma arma, mas eu não uso aquela arma, então para que vai me trazer aquela arma? Você está entendendo mais ou menos a comparação que eu estou fazendo? Você tem a arma que é a palavra. Você tem o poder de Deus a seu favor com você, que é a palavra, que é o Espírito Santo. E você vê o diabo destruindo uma vida e você não falar porque eu não conheço a palavra. Eu não entendo toda a palavra, eu não tenho teologia. Mas quem? Quem que vai ficar esperando fazer curso de teologia? Quem que vai esperando conhecer a Bíblia de capa a capa para poder falar de Jesus? Enquanto você vai aprendendo a palavra, estudando, você vai falando de Jesus. Não espere saber tudo, conhecer tudo para iniciar a falar de Jesus. Fale com o que você tem, inicie, porque quanto mais a gente fala de algo, mais a gente aprende. A gente não aprende só estudando. Eu aprendo quando eu estudo e coloco em prática. É a mesma coisa. A palavra de Deus é a mesma coisa. Mila, tem gente que não sabe ler e fala assim, pode dizer, não sei nem ler, eu nem conheço a palavra. Mas você sabe o que Jesus fez na sua vida, você não sabe? Você sabe o que de ouvir falar, o que Jesus fez de testemunhos no passado? Você sabe o que Jesus tem, o que você está na igreja, alguém está dando testemunho, o que a pastora fala, o seu pastor fala, você sabe. E você sabe principalmente falar sobre você, do que Jesus tem feito na sua vida. Você está entendendo? Eu quero mais à frente ler com você aqui onde fala em Atos, no capítulo 4. Aqui em Atos, no capítulo 4, no versículo 20, fala assim, porque não podemos deixar, Pedro está falando o seguinte, ele fala no versículo 20 do capítulo 4 de Atos, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não dá, gente, para você ver o mover de Deus, o poder de Deus agindo em você e você não falar, e você não dar testemunhos, e você não dar ação de graças, contar o teu testemunho para o próximo só porque talvez você diga, até como eu, dizer assim, como eu falei, e foi um testemunho até que na célula passada aqui eu citei, que dizer, eu não vou testemunhar porque eu não tenho testemunho, porque não tenho o que eu gostaria de dar. Porque o que eu gostaria de dar ainda não aconteceu. Mas se eu contar o que Deus já fez,
o que Deus realizou na minha vida, para o nome dele ser glorificado, não para eu me exibir, não para eu mostrar o que eu faço para Deus, o que eu fiz para Deus, mas para mostrar o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer também na sua vida, porque ele fez na minha vida e obras maiores ele pode fazer na sua vida. E aí eu testemunho. Quanto mais eu testemunho, a minha fé vai aumentar, o meu coração vai arder, vai lembrar do que ele fez, eu vou viver aquele testemunho, aquele momento daquele acontecimento, eu vou me alegrar e eu vou dizer, poxa, se ele fez isso, vou testemunhar até para mim mesma, para minha própria fé. Se ele fez isso naquele tempo na minha vida, poxa, então para isso aqui que eu estou querendo testemunhar em breve, ele também vai fazer. Vai ser um despertar, um avivamento para mim mesma, uma evangelização para mim mesma. Quando eu conto um testemunho, ainda que não seja aquele que eu gostaria de contar, porque, nossa, eu estou esperando há tanto tempo, mas conte o que já tem. Deus já fez na sua vida. Quando a gente dá o testemunho que a gente tem, a gente está sendo grato. Quando a gente não dá, a gente se torna pessoas ingratas. E pode chegar ao cúmulo de murmurar, de cair na situação de murmurar. Você está entendendo? Poxa, eu queria tanto isso acontecer. Fulano, olha o testemunho de fulano. E Deus não fez isso na minha vida. Aí começa a murmurar, começa a ser ingrato. Os livramentos que Deus dá, o que você vê e o que você não vê, ao que Deus guarda a sua família. Sua família às vezes está lá longe e Deus está guardando por causa das suas orações. E você sai, volta, o seu filho vai para a escola, a sua família vai para o trabalho, você sai, volta e Jesus te guarda. Você está vendo, está respirando. Você tem o que comer dentro de casa, você tem o seu teto, não está debaixo da chuva, no alagamento. Você está vivo, você tem o que testemunhar, você tem o que ser grato, você está entendendo? Você tem o que testemunhar. E quando você testemunha, você desperta dentro de você a gratidão, a alegria, o despertar da fé. Nossa, se Deus fez isso realmente na minha vida, ele vai fazer. E vai despertar a fé naquela pessoa. O teu testemunho vai despertar a fé na vida daquela pessoa que está ouvindo. Ela vai dizer, poxa, meu Deus, olha só. E eu geralmente, quando eu testemunho, eu gosto de contar o que eu fiz também. Por quê? Porque às vezes é um passo a passo. Às vezes a pessoa não tem ideia, por exemplo. Nossa, que eu dei o testemunho da semana passada do meu filho, que Jesus curou a garganta dele sem antibiótico, que em 5 meses, de todo o tempo de pandemia, Benjamin, todo mês, ele com a garganta inflamada, todo mês com pus, secreção, todo mês tendo que tomar, além da amoxicilina, praticamente todos os meses, a injeção de bezetacil, tem que tomar com clavulanato durante 12 dias, de 8 em 8 horas. E Jesus, da última vez, ele não teve, eu creio que não vai ter mais. Jesus curou e ele estava pior do que das outras vezes, quando eu decidi fazer declarações, o que a pastora me passou, do que eu decidi me levantar, me posicionar na fé, porque eu decidi ir para o joelho na madrugada com meu marido, juntos orarmos em um propósito. Ele amanheceu curado da noite para o dia, sem antibiótico, sem remédio, que isso nunca aconteceu, com antibiótico forte, somente com 5 dias. Então, quando eu conto o que eu fiz e que chamou a atenção de Deus e a resposta, isso ajuda a pessoa. Poxa, olha, quer dizer que orar na madrugada com o marido, isso desperta, isso dá criatividade. Ou a pessoa faz a mesma coisa, porque isso é fé. Ou ela faz outra coisa. Nossa, então eu posso fazer isso também aliada à oração. Você está entendendo? Isso ajuda a pessoa ao que fazer para alcançar o resultado, a resposta de Deus, a despertar a fé dela. Quando eu falo o que eu fiz, não é que eu estou falando, é para me exibir. Não, olha, eu fiz assim, Deus responde. Olha o que Deus fez na minha vida, a grandeza. Mas quando eu falo somente do que eu fiz, aí eu estou trazendo glória para mim. Então a glória de Deus, testemunha para glorificar Deus na nossa vida. Mas quando a gente conta o passo a passo, é muito bom, porque isso ajuda a outra pessoa a saber o que fazer, o que está perdido. Porque, gente, quando a pessoa está oprimida, desesperada, ela não consegue nem pensar no que fazer. E quando você fala do teu testemunho,
Sabe aquela água, quando você toma, quando você tá morrendo de sede, desesperado, você toma aquela água e você fala, nossa, melhor coisa do mundo é o teu testemunho na vida daquela pessoa que vai despertar a fé dela, que Deus vai usar para despertar a fé dela. E ali você vai ser abençoado. Porque quando a gente abençoa alguém, o Senhor retribui, o Senhor se alegra, se agrada, porque a gente está mostrando, Senhor, não me envergonhei de ti, porque a Bíblia diz, aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei dele perante a Deus, perante o Pai. Então isso mostra o quê? Que eu não me envergonhei. Eu estou engrandecendo, eu estou tendo prazer, alegria de falar do nosso Deus, do meu Deus. Você entendeu? E aqui nessa situação que Pedro fala isso, é diante quando ele está ali, quando ele vai para o templo orar, junto com João, Pedro e João, ele encontra um coxo de em torno de 40 anos, há muitos anos, a mãe dele colocava ele na frente do templo para pedir esmola, dinheiro, coxo, sem andar, durante toda a vida dele foi isso. Então Pedro chega perante ele e ele pede esmola para Pedro. Pedro fala assim, eu não tenho para te dar dinheiro. Ele fala exatamente assim no capítulo 3, no versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você está entendendo? Levanta-te e anda. E ele levantou e andou e começou a dar testemunho de Jesus. E aí foi um momento que Pedro é interrogado pelos principais ali dos sacerdotes. E ele fala a Pedro, mas ele fala o seguinte, lá no Atos capítulo 4, no versículo 10, Pedro fala o seguinte, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Você pode falar isso. Olha, o Senhor Jesus me curou. Jesus me curou. Eu fui curada, eu estou fazendo isso. A minha vida mudou, eu parei disso, eu parei daquilo, porque Jesus me curou. É o que você tem. Às vezes aquela pessoa você não tem, eu queria tanto ter dinheiro para abençoar aquela pessoa, para comprar comida para ela, isso e aquilo, mas eu não tenho. Mas você tem o que é mais importante que isso. Claro que se você tiver, você faz, né? A gente tem que ajudar. Mas você tem o que é mais importante, que às vezes você fica querendo ajudar e diz que não tem dinheiro para ajudar, mas você pode ajudar com oração, você pode ajudar com teu testemunho, você pode ajudar dizendo, continua que você vai conseguir, eu tô orando por você com palavras. Você pode ajudar e às vezes você não ajuda, se cala, fica mudo. Olha o que a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre os tímidos que não herdarão o reino dos céus. Você está entendendo? Então fale o teu testemunho, fale, olha, fale que nem Pedro. Jesus, aquela pessoa, eu estou orando, eu estou andando, eu estou isso e aquilo, ou então eu orei pelaquela pessoa, olha o que Jesus fez, foi Jesus. Jesus, ele creu, a fé dele é um testemunho. Conte o testemunho, abre a boca e fale. Não se intimide, porque o diabo coloca timidez. O diabo coloca a situação, mas eu não sei falar, eu não tenho estudos, eu não sei usar palavras bonitas. Mas olha o que Pedro falou aqui, olha. No versículo 11. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Você tá entendendo? Então isso quer dizer que a questão da gente não saber falar, não saber expressar ou não ter estudos, isso não é desculpa para eu não ir até alguém quando Jesus me mandar e falar, então conte o seu testemunho. Jesus, não vou para aquela pessoa falar o que o senhor tá mandando não, porque olha olha a pose daquele homem, daquela mulher, olha o terno, olha as vestes. Nossa, não tem um nível para chegar, não interessa. Vá, porque Pedro foi.
mesmo sem estudo, sem letra, ele foi na ousadia de Jesus. Faça o que Deus manda fazer, porque ele vai te honrar. Porque perante os olhos de Deus não existe nível, não existe cor, raça, credo. Existe o quê? A nossa fé. A nossa fé, a nossa vida com Ele, a nossa busca com Ele. Então faça o que Deus manda fazer, testemunhe. Porque o fato de não entender, não saber da palavra, não é desculpa para não falar de Jesus. O fato de você não ter ainda o que você quer ter, não é desculpa para você não evangelizar, para você não falar. Diga pelo menos: Deus é bom, Deus faz, Ele é grande e maravilhoso, mas diga, glorifique o nome de Jesus através da sua vida, através da sua boca. Glorifique o nome de Jesus. Não se acovarde, não se intimide, porque o Senhor só está esperando isso de você para Ele te abençoar, para Ele liberar o que você quer, o que você está esperando. Abre a boca e glorifique e testifique o que Deus já fez na sua vida, a transformação que Ele fez, porque através disso Ele vai dizer, Ele vai me testemunhar quando eu der isso aqui que Ele quer. Agora sim, Ele provou que Ele não tem vergonha de mim, então eu vou dar um pouco mais para Ele. Você está entendendo? Ah, Mila, e você ainda pode, porque existem vários argumentos, que nem Gideão, né? Gideão argumentou umas 3 vezes, ele pediu prova 3 vezes, então talvez você possa novamente argumentar. Ah, Mila, eu não tenho essa ousadia de Pedro. Eu não tenho essa ousadia de Pedro, eu não tenho essa forma de falar, Mila, eu não tenho, mas existe aqui, vamos te mostrar na Bíblia. Lá também em Atos, ainda no capítulo 4, só que no versículo 29, é uma oração. É uma oração. A Bíblia está nos mostrando aqui como orarmos, pedindo a Deus a ousadia para falar dele. A intrepidez no falar, a ousadia para falar, a autoridade para falar do nome de Jesus, do que ele fez, do que ele faz, do que ele pode fazer. Você está entendendo? Para glorificar o nome de Jesus. Depois na sua casa, leia todo, medite no capítulo 4 de Atos todo. E mais para frente, chegando Pedro e João saindo, vai se encontrar com os irmãos da fé. E aí quando eles se encontram e contam o que aconteceu, os irmãos da fé decidem orar. E aí no versículo 29 fala assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, porque eles foram ameaçados, Pedro e João foram ameaçados pelos principais dos sacerdotes. E aí fala aqui: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E olha o que Jesus faz. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora não tem mais desculpa para a gente. Agora a gente ou vai. Porque não dá mais para a gente dizer: ah, porque eu não sei falar. Ah, porque eu não tenho ousadia. Tem resposta para tudo. A Bíblia é perfeita. Tem resposta para todos os nossos pensamentos. Tem resposta para todas as nossas desculpas. Porque se uma coisa o homem também, ele é expert em dar desculpa para não fazer as coisas. Mas a Bíblia, ela é completa, ela tem resposta para todas as nossas desculpas. Que maravilha, glória a Deus. Então se você tem vergonha, se acha que não sabe falar, gagueja, ore. Peça ao Espírito Santo ousadia. Porque aqui esses homens se reuniram, porque no momento que a gente está sendo ameaçado, o diabo está se levantando, colocando vergonha, timidez, fazendo a gente olhar para o homem e dizer: poxa, Jesus, eu não vou falar porque ele é formado, ele sabe falar, ele, nossa, olha a autoridade física que aquele homem tem, que eu digo assim, é um delegado ou é alguma coisa que intimida, a gente fica com vergonha, fica assim meio, pensa 2 vezes antes de falar, mas, e aí eles oraram para que Deus não permitisse João e Pedro ficarem com medo de serem presos de novo, de serem mortos. O que eles falam? Senhor,
da ousadia, porque na ousadia a gente fala da palavra de Deus com uma intrepidez que a gente não tem medo se vão criticar, se vão dar risada, se vão dizer, ó o crentão, a crentona, ó o religioso, ó o beata, a beata, gente, se vai colocar a gente na prisão, se vai dizer, ó, se você falar de Jesus eu vou lhe matar. A gente não tem medo, a gente não tem medo. Você tá entendendo? A gente não tem medo. A gente fala mesmo assim. A gente vai com ousadia mesmo assim. Eu falando aqui para vocês, eu lembrei de algo lá no passado, que tinha um homem que ficava... Toda vez que eu ia para a igreja, num ponto de ônibus ali do Shopping Guatemi de Salvador, tinha um homem fortão assim que ficava ali. E aquele homem começou a me intimidar e parecia que estava querendo me impedir de eu ir para a igreja, que era o ponto de ônibus de eu voltar para casa de noite. E aonde eu ia, era incrível, eu fui para casa, de repente encontrei o homem, eu disse, o que é isso, meu Deus, isso é o capeta, é? O homem tá em todo lugar que eu vou. Aí eu disse, misericórdia. Aí teve um dia que eu tava num ponto de ônibus também da faculdade. Eu disse, que perseguição é essa? Meu Deus do céu, esse homem não é normal, não. O homem tava no ponto de ônibus da faculdade e ele vinha até mim me intimidando no ponto de ônibus da faculdade. Esse homem me xingou de tudo que é nome e disse assim, se eu pudesse eu lhe matava aqui. Ele falou, se eu pudesse eu lhe matava. Ali eu vi o diabo, mas eu não me intimidei. Eu continuei indo para a igreja, sabendo que aquele homem ia estar em todo lugar que eu estava repreendido. Eu orei ao Senhor e não me intimidei, não fiquei com medo. Eu podia dizer, eu não vou mais para a igreja não, hein? Aí começar a inventar desculpa, não ir esfriar a minha fé. Mas quando eu não me intimidei, o homem sumiu. Ou seja, era um espírito do mal que estava usando aquele homem. É isso que eles estão falando aqui, Senhor. Não deixa eles se intimidarem, se amedrontarem. Não deixa eles ficarem sem querer falar da tua palavra, com medo do que possa acontecer. Não. Aqui, vamos orar ao Senhor pedindo ousadia, pedindo coragem, pedindo intrepidez. Porque o Senhor responde. A Bíblia diz, aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Vamos procurar, vamos buscar, vamos bater a porta em busca do batismo no Espírito Santo, porque isso também é o principal. O Espírito Santo, receber o poder que vem do céu, o Espírito Santo é o principal para a gente se encorajar e fazer a nossa obra, a obra de Deus na nossa vida, através de nós, na vida dos outros. Porque o Senhor Jesus disse, fique em Jerusalém para os apóstolos, para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo, daí eles se levantassem e saíam até Jerusalém, Judéia e depois os confins da terra evangelizando. Peça o batismo no Espírito Santo, peça o Espírito Santo, o poder que vem do alto, que isso é mais importante do que tudo na nossa vida. O batismo no Espírito Santo é mais importante que dinheiro, do que filho, do que cônjuge, do que mãe, pai, do que tudo, gente, nessa vida. É o batismo no Espírito Santo, é a força para permanecer na presença de Deus diante de um mundo do jeito que está corrompido, para que a gente não se corrompa. Bom, e por aqui eu vou finalizar com esta palavra, em nome de Jesus, que eu creio que Deus falou tremendamente, eu creio, porque essa palavra falou muito comigo, e eu creio que também falou com você, com seu coração, em nome de Jesus. E antes de fazermos a nossa oração, eu quero frisar novamente, deixe nos comentários o que o Senhor Jesus fez na tua vida através dessas células de Gileade, desse tempo que a gente está aqui junto durante todos esses meses, através do louvor, da palavra, das orações. Compartilhe conosco para edificar nossa fé, para dizer, continue, Deus está agindo. Amém? Bom, vamos fazer a nossa oração da noite. Se você quer dar o seu nome para a oração e quiser botar aí agora para a gente apresentar ou depois, porque mesmo a célula estando em recesso, eu vou continuar com o meu caderninho de oração. Eu tenho levantado às sextas à meia-noite. Eu fico acordado até meia-noite, ou, né, se eu trocar algum dia, mas eu vou continuar toda semana orando uma vez à meia-noite, durante a semana as minhas orações apresentando a Deus, as pessoas que deram esse nome para oração. Se você quiser,
Você pode dar, se quiser também participar do nosso grupo online, do WhatsApp. No final você pode me dar o seu número, eu adiciono lá. Existe uma mensagem sendo compartilhada, um áudio do pastor, o nosso profeta, um homem de Deus muito usado, o pastor Edson, profeta de Deus, sendo colocado ali áudio. São palavras que edificam, que dá força, e Deus usa tremendamente ele. Então, vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos novamente pela fé na Tua presença, Senhor. E nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre a vida, meu Deus, dessas pessoas que têm assistido, acompanhado a célula, que vão assistir, que vão acompanhar, meu Deus, no YouTube, aqui no Facebook, ao vivo, por essas pessoas que deram os nomes aqui para oração, pela família deles, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, age na vida deste povo, Senhor. Desperta, traz avivamento, coloca ousadia, meu Deus. Repreende, Senhor. Repreendemos o espírito de timidez. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito do mal, da maldade, que intimida as pessoas, que impedem delas falarem de Ti. Repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos o espírito do câncer, dos vícios, das drogas, da bebida, do cigarro. Repreendemos, coloca nojo, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Repreendemos o espírito do adultério, da prostituição. Senhor, em nome de Jesus, abre a porta de emprego, dá direção, estratégia para colocar aquele negócio, Senhor, que o Senhor tem tocado no coração delas ou deles, e eles estão se intimidando com medo de não dar certo. Porque está na pandemia. Repreende esse medo em nome de Jesus, Senhor. Encoraja elas a fazerem o que o Senhor tem falado para eles fazerem. Dá condição, dá estratégia. Espírito Santo, ser com eles, ser com elas. Abre a porta, traz saúde, traz cura sobre o físico, sobre o emocional. Em nome de Jesus, repreendemos todo nódulo, repreendemos o espírito da dor, repreendemos o espírito do mal. Em nome de Jesus, Senhor, age na vida dessas pessoas. Traz resposta, Senhor, traz avivamento, traz libertação, traz cura, Senhor. Prospera, Senhor, prospera. Repreendemos a miséria, repreendemos a pobreza, repreendemos o espírito do desemprego, repreendemos o espírito da falência em nome de Jesus. Repreendemos o espírito do Covid, dos vírus, das manchas no rosto. Repreendemos, que seja dissolvido pelo sangue de Jesus toda mancha, que seja dissolvido todo cisto, todo nódulo no sangue de Jesus. Clamamos o sangue de Jesus sobre a vida dessas pessoas, sobre a minha família, sobre as células de Gileade. Ó Senhor, traz um brado sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Senhor. Traz resposta, traz milagre, traz cura. Em nome de Jesus, envia anjos para destruir todo ataque de Satanás contra as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos pela resposta, porque cremos no milagre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Abençoamos, que Deus entre na vida de Celidalva Lima, que o Senhor dê um brado abençoando, trazendo a cura que tem buscado, seja em qual área for, que o Senhor sabe, e que Deus vai agir em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus amados, a vida de todos vocês. Estamos entrando agora na semana, a partir de domingo, serão 12 dias de oração na nossa igreja aqui. Se você é de Cajamar, eu te convido a fazer essa campanha de 12 dias de campanhas de portas abertas para o ano de 2020, já clamando para o ano de 2020. Eu te convido a fazer essa campanha. Essa campanha serão todos os dias. Vai ter o culto à noite, no domingo às 16 e 19 horas, aqui no Alpes, no Portal, bairro do Portal, cidade de Cajamar, Rua Eucaliptos, número 806, Evangelho Quadrangular, Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Eu deixo esse convite, e se você não é daqui e gostaria de oração, dê o seu nome. Se você é daqui e não tem forças para ir na igreja, quer que vá na sua casa fazer uma oração, entre em contato, que a gente vai estar enviando. Eu falo para os pastores, o ministério vai estar enviando alguém
ou vai estar me enviando na sua casa, para a gente orar junto. Somos irmãos em Cristo Jesus, não importa a congregação. Se você não é daqui, na sua igreja vai ter campanha. Em nome de Jesus, faça essa campanha, se levante, se desperte, vá para a campanha da tua igreja, faça a campanha, se levante. Não temos que ficar mais desapercebidos, ficar boca aberta mesmo, olhando para o vento. Não, vamos nos levantar buscando o Senhor Jesus, clamando para o ano de 2021, gente. A gente não sabe aí o que o inimigo está tramando para o ano de 2021, mas se a gente estiver em oração, de joelhos, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor corta o laço. Em nome de Jesus, levantemos. Tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. E, não vamos perder o contato. Voltamos com a célula no dia 18 de janeiro de 2021, mas eu estarei com todos ali, durante todo esse recesso, através do grupo da célula Gileade Online no WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo e quer, para não perder o contato da nossa célula, dê o seu número que eu adiciono você lá, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Paz seja convosco.